Antes de começar esse vídeo, queria poder falar pra vocês, porque eu acho que no vídeo eu não expliquei muito bem, mas no vídeo passado eu falei um pouco sobre a minha questão alimentar. Basicamente o que acontece? Né? Eu fui vegetariano por 5 anos. Primeiramente eu passei 2 anos e pouquinho sendo vegetariano estrito. E depois que eu comecei a consumir ovos novamente, simplesmente pelo fato de que eu só achei que seria mais adepto, né, pra mim conseguir comer ovos, até porque eu tava consumindo uma quantidade de comida bem alta. Mas, deixando isso tudo de lado, eu queria explicar pra vocês um pouquinho do porquê que eu fiz isso, né? Como eu fiquei vegetariano por 5 anos e o porquê que eu fiz isso. Primeiro, eu fiz isso pela minha questão de saúde, que pra mim que viveu, eu posso falar isso, né? Pra quem não viveu, não tem como falar sobre isso, porque só você falar por dados é diferente de você, além disso, viver pela sua experiência própria, né? Com relação à minha saúde, eu melhorei muito, muito. Não tenho nem o que falar. Foi uma evolução de questão de quão saudável eu fiquei quando eu me tornei vegetariano, do que se eu não tivesse me tornado, ou se eu tivesse continuando comendo as mesmas comidas, né? Eu sempre como eu falei pra você, já desde pequeno nunca fui de comer tudo, né? Principalmente depois que eu comecei a ficar mais adolescente, sempre fui mais regrado. Principalmente porque meus pais, né, falavam isso. Então isso também influencia bastante. Mas eu fui o primeiro da casa a me tornar vegetariano depois da minha mãe. E a verdade é que eu não sinto falta de comer carne, né? Eu voltei a comer peixe agora, né? Porque terminou os 5 anos. E eu comecei a comer peixe agora. E eu só vou ficar realmente só no peixe. Justamente por conta que, como eu quero aumentar o meu peso, né? Eu comer uma quantidade de proteínas maior vai influenciar nisso, entendeu? Então, eu estou comendo mais ou menos 2 gramas a 2,2 gramas de proteína diária. Então eu uso tanto o ovos, né, peixe e o whey protein, né? E aí eu consigo bater minha meta diária de proteínas, até porque, como eu também já falei, eu tenho dificuldade de comer bastante. Então, para finalizar, basicamente eu queria falar para vocês que eu me tornei vegetariano pelo simplesmente fato de que eu melhorei muito a minha saúde, a minha questão psicológica também ficou muito melhor. É como se você estivesse desintoxicando o seu corpo, entendeu? Não tô dizendo que você comer carne você vai ficar intoxicado extremamente, não. Mas ao ponto de que você come mais coisas orgânicas e deixa de comer, por exemplo, eu parei de comer carne, eu já não comia esses embutidos, entendeu? Então, a partir do momento que você deixa de comer isso, é como se seu corpo agradecesse. Então, por mim. Então, como eu não vou ter muito tempo de conseguir destrinchar esse assunto, pelo menos por agora, mais pra frente eu posso falar sobre isso. O fato é, uma moral de tudo isso, né? Priorize sempre o quão saudável você vai ficar. Que pra mim sempre vai sair, eu vou sair ganhando com relação a isso, né? Poxa, quanto mais eu investir na minha saúde, pra mim é melhor. E realmente foi o que aconteceu. Por mais que tenha sido uma mudança absurda, o que mais me deixou forte foi a minha questão mental. Por quê? Porque, além disso, como eu era um cara que era viciado em churrasco, viciado em comer essas pizzas, por exemplo, pizza de frango catupiry, era viciado. Então, pra mim, foi uma questão de autocontrole muito grande. A questão de me alimentar melhor. Tudo isso me ajudou bastante no que eu considero, assim, importante, né? E é isso aí. É por isso que eu me tornei vegetariano por 5 anos. Posso dizer que, fisicamente, eu aumentei até mais um pouco meu peso, né? Aumentei até um pouco mais o meu peso. Mas eu acho que foi bom, entendeu? Eu também tava amadurecendo ainda. Eu ainda era adolescente, digamos assim, né? Comecei com 17 anos. Um certo tempo, ou você não faz, entendeu? Porque senão vai ser até pior. Não por só a questão da sua saúde, mas pela questão da sua mente, de você não conseguir é, argumentar com as suas escolhas. É isso aí. Continue com o vídeo. Valeu.
Dali. Oi, se liga, camisa do Homem-Aranha. Deixa eu falar aqui pra vocês, ó. Fazer aquela refeiçãozinha agora vai ser no modo raiz, não tem negócio de ediçãozinha não. Mostrar pra vocês como é que é o procedimento do cara que tá entrando aqui em uma fase de comer até dizer chega, né? Olha, tipo, que não tá faltando. Antigamente ficava mais difícil de ter banana em casa. Agora tem uma penca, 2, 3, meu patrão. Agora o cara se desembaraça. Aí o que eu vou botar, ó? Bananinha. Pera aí, vou pegar aqui outra aqui. Bananinha. Aveia. Morangues. E um wheyzinho proteína, aquele modelo, né? Pra dar aquela sustância. Porque amanhã é treino, ó. Peitão, menino. Pois segura. Esse negócio de comer até a falha é um negócio meio embaçado, viu? Mas tem que fazer, né? Tem que fazer, né? E como amanhã é o treino de peito pancada. Vou botar umas 3 bananinhas, né? Calma, até porque tá torto aqui. Pera aí, deixa eu ajeitar a câmera aqui. Eita. Aqui vai ser no modo raiz agora. Não tem negócio de ediçãozinha, mas... Não, esse aqui vai ser no raiz. Pelo menos foi essa parte. Hoje foi o dia 4. Dia 4 de março. Eu terminei o desafio de Gymshark 66 que eu comecei, lembra? Pois é, eu terminei. Como é que foi? Como eu escolhi basicamente 3 exercícios, né? 3 hábitos principais para mim mudar ou praticar ou continuar praticando, foi, entre aspas, mais fácil. Um exercício todo dia. Aí no meu dia de descanso, normalmente eu fazia uma caminhada, que era no sábado à noite, eu caminhava lá na casa do meu avô. Orações diárias. E também comer uma fruta ou um vegetal em todas as refeições. E não que eu não comia, eu sempre como uma fruta de manhã, nem que seja na vitamina, entendeu? Aí no almoço tem as verduras, normalmente eu gosto de comer mais quando ela é inteira, né? Em vez de ser aquelas... Como é que é o nome? Esqueci o nome. E também as orações diárias, sempre faço de manhã e de noite, né? A questão da leitura sempre foi importante também. Já tô que vocês olharem bem no começo do canal, eu sempre fazia vídeos mostrando a leitura que eu fazia. Aí começou a chover. Tá bonitinho, viu? Agora um pouquinho de aveia. Mesmo. No olhão, né? Né? E agora, para finalizar o wheyzinho, esse aqui é sabor brigadeiro. Será que já pensou se o dia eu participo de uma marca de suplemento? Chegar e falar assim, ó, cupom Micas. Pô, muito vaza, hein? Mas até lá isso é só um sonho, né? Uma vontade. Até lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Se liguem. Deu... Não dá pra ler, né? 1.200. Tá sossegado. Olha aí, chama na pancada. Mais ou menos essa refeição é a terceira. E eu acho que só não coloquei a do café da manhã. Mas a do café da manhã é mais difícil eu colocar porque toda vez de manhã eu tô ocupado fazendo alguma coisa. Então pra me colocar pra gravar fica mais complicado. Aqui em casa fica um fuzuê de manhã. Então, difícil eu colocar, mas... É o que dá pra segurar o rojão, porque também é pós-treino, né? Então fica mais fácil de eu comer pós-treino, porque eu já tô com fome. E às vezes eu vou treinar em jejum, boa parte das vezes eu vou treinar em jejum. Então eu já chego varado de fome, né? Então já sabe. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light